Existe uma fronteira tênue entre a convicção inabalável e a completa ausência de fé. Mas o que acontece quando essa fronteira é não apenas cruzada, mas completamente obliterada por uma experiência que desafia toda a lógica e a razão? Hoje desvendaremos uma das transformações mais profundas e paradoxais que a mente humana pode experimentar: a jornada de um cético fervoroso, um ateu convicto, até o púlpito de um pregador, onde a voz que antes refutava Deus, agora proclama sua existência. Prepare-se para uma imersão na tapeçaria intrincada da crença e da descrença, onde o improvável não é apenas possível, mas se torna a própria essência de uma vida redefinida. Esta é a história de como uma visão de mundo desabou e renasceu, moldada por revelações que alteraram para sempre a compreensão de um homem sobre o divino e sobre si mesmo. Para compreender a magnitude dessa metamorfose, é crucial mergulhar na mente que a precedeu. Imagine uma juventude forjada na racionalidade, onde cada conceito, cada verdade apresentada era submetida ao crivo impiedoso da lógica e da evidência empírica. Desde cedo, o protagonista desta história, vamos chamá-lo de o Pensador, cultivou uma reverência quase sagrada pela ciência e pela filosofia secular. Para ele, as grandes catedrais do conhecimento eram os museus de história natural, os laboratórios de física, os vastos volumes de Carl Sagan e Richard Dawkins. A ideia de um criador divino, de um propósito sobrenatural, era vista não apenas como uma falácia, mas como uma muleta psicológica para mentes menos resilientes à dureza da existência. O universo era um palco de acasos cósmicos, belo em sua indiferença, mas desprovido de qualquer intenção. Seus debates eram afiados, suas refutações meticulosas. A religião, para ele, era um emaranhado de mitos antigos, um resquício de eras pré-científicas que oferecia consolo ilusório e, muitas vezes, justificava a intolerância. Ele não sentia ódio pela fé, mas uma profunda e intelectualmente justificada desconsideração. O ar frio das salas de aula universitárias, o cheiro de papel antigo em bibliotecas empoeiradas, o zumbido dos computadores analisando dados, esses eram os templos de seu credo. Sua bússola moral era a ética humanista, sua esperança, o progresso da razão. A vida para ele era finita, preciosa justamente por sua brevidade e pela ausência de qualquer promessa de eternidade. Ele vivia com uma clareza que muitos considerariam desoladora, mas que ele via como libertadora. No entanto, por trás da fortaleza inexpugnável da lógica, um sussurro começou a ecoar, quase imperceptível. Não era uma dúvida sobre a existência de Deus, mas uma insatisfação mais sutil, uma lacuna existencial que nem mesmo a mais elegante das equações ou a mais persuasiva das filosofias conseguia preencher. O sucesso profissional, os relacionamentos, as conquistas intelectuais, tudo parecia, em momentos de introspecção silenciosa, escorrer entre os dedos como areia fina. Havia uma beleza no caos cósmico, sim, mas também um frio abismo de ausência de sentido pessoal. Ele se via como um ponto minúsculo em um universo vasto e indiferente, e essa percepção, embora intelectualmente aceita, começou a pesar sobre o seu espírito. Era uma solidão profunda, não pela falta de companhia, mas pela ausência de um elo transcendental. O ponto de inflexão não veio em um flash de luz cegante ou em uma voz trovejante dos céus, mas em um período de profunda vulnerabilidade. Após uma série de eventos pessoais avassaladores, uma perda significativa, um fracasso profissional inesperado e uma crise de saúde que o colocou face a face com a própria finitude de uma maneira visceral, a armadura do pensador começou a rachar. O mundo, que antes parecia tão ordenado pela razão, agora se apresentava caótico e dolorosamente imprevisível. Em meio à escuridão da noite, deitado em seu leito, a dor e a incerteza eram tão palpáveis que as palavras de Nietzsche e Russell pareciam vazias. Foi em um desses momentos de desespero quase total que algo inexplicável aconteceu. Não havia alucinações, nem visões dramáticas. Em vez disso, uma sensação de paz avassaladora e uma presença indescritível o envolveram. Era como se o silêncio do quarto fosse preenchido por uma quietude que não era a ausência de som, mas a plenitude de tudo. Não era um pensamento, mas uma experiência direta,
uma certeza interior que não podia ser refutada pela lógica, porque transcendia a própria lógica. Ele não viu Deus, ele sentiu Deus. Uma onda de amor incondicional e aceitação fluiu através dele, lavando o medo, a solidão e a dor. Foi como o despertar de um longo e frio inverno para a primavera mais radiante. Aquele momento, embora fugaz, deixou uma marca indelével, uma semente plantada em um terreno árido. A partir daquele dia, a jornada do pensador tornou-se uma exploração interna. Inicialmente, ele tentou racionalizar a experiência, buscando explicações psicológicas, neurológicas. Seria apenas o desespero de uma mente fragilizada? Mas a sensação persistia, uma voz interior calma e constante que oferecia uma perspectiva radicalmente diferente da vida. Ele começou a ler. Não apenas os clássicos ateus que tanto amava, mas também textos espirituais de todas as tradições, com uma mente que agora, pela primeira vez, estava aberta. A curiosidade intelectual que antes o afastava da fé, agora o impulsionava a compreendê-la. Ele redescobriu a beleza da poesia nos salmos, a sabedoria nas parábolas, a profundidade das meditações. A transição não foi instantânea nem fácil. Houve dias de profunda confusão, de revolta contra a própria mente que o traía, que abandonava seus antigos alicerces. Seus amigos céticos o olhavam com uma mistura de preocupação e desapontamento. Ele sentia-se como um estrangeiro em sua própria pele, um traidor dos princípios que tão fervorosamente defendera. Mas a verdade daquela experiência, a autenticidade daquela paz encontrada, era inegável. Lentamente, a paisagem interior começou a se reconfigurar. O universo não era mais indiferente, era saturado de propósito. A vida não era um acaso, era um dom. A morte não era um fim absoluto, era uma transição. A aceitação final veio quando ele compreendeu que a fé não era a ausência da razão, mas uma dimensão que a transcendia. A ciência explicava como o universo funcionava. A fé começou a oferecer um vislumbre do porquê. E, com essa aceitação, veio um desejo ardente de compartilhar. A voz que antes se elevava em debates intelectuais para desconstruir a fé, agora sentia um chamado irrefutável para construir, para nutrir, para inspirar. O vazio existencial que o atormentava foi preenchido por um senso de missão, uma convicção de que sua própria jornada poderia ser um farol para outros que lutavam na escuridão do ceticismo ou da desesperança. Ele se viu atraído para comunidades de fé, não mais como um observador crítico, mas como um participante ativo, um estudante e, eventualmente, um guia. O púlpito, para ele, não se tornou um palco para dogmas rígidos, mas uma plataforma para vulnerabilidade, para honestidade intelectual e para a partilha de uma experiência que desafiava todas as expectativas. Sua pregação não era sobre condenação, mas sobre a graça transformadora, sobre a busca incessante pela verdade e sobre a coragem de questionar e de abraçar o mistério. Ele falava não como alguém que sempre soube, mas como alguém que foi tocado, alguém que perdeu e encontrou, alguém que atravessou o deserto da descrença para encontrar um oásis de significado. A voz que antes era fria e analítica, agora ressoava com calor, paixão e uma autoridade que vinha não da erudição, mas da experiência de uma alma transformada. De ateu a pregador, essa não é apenas uma mudança de título, mas uma revolução completa da alma, uma ponte construída entre dois mundos que ele, um dia, jurou serem irreconciliáveis. E sua história é um testemunho vivo da infinita capacidade humana de se reinventar, de transcender suas próprias certezas e de encontrar o sagrado nos lugares mais inesperados. Agradeço sinceramente por ter dedicado seu tempo e sua atenção a esta profunda jornada de transformação. Sua presença é o que torna estas histórias significativas. Que esta narrativa sirva como um lembrete de que a verdade, muitas vezes, revela-se nos caminhos menos prováveis, desafiando nossas preconcepções e expandindo os limites do que consideramos possível. Se esta história ressoou em seu coração, considere deixar seu like, compartilhar suas reflexões nos comentários e se inscrever
para mais narrativas que desafiam a mente e alimentam o espírito. Que a busca pela verdade continue a iluminar o seu caminho. Nos vemos na próxima história.